Negócio na pauta de volta, lembrando que negócio na pauta é um oferecimento do Energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e lojas Centro Elétrico. As previsões de safra no Brasil se aproximam de 500 milhões de toneladas até 2050. E boa parte desse crescimento deverá ocorrer na região do Arco Norte, principalmente Mato Grosso e Mato Piba. E aí essas questões de logísticas, elas tendem a se agravar, porque a gente, como se comentou no bloco anterior, não para de crescer a área plantada aqui na região, que a tendência realmente é que talvez ela dobre de tamanho, né? A previsão é que até 2050 a safra do Mato Piba ele dobre de tamanho. E Maranhão, Tocantins e Piauí crescendo já para ter uma produção conjunta maior do que a Bahia, e já toda a região do Mato Piba tendo uma produção maior do que a do Sudeste brasileiro, em termos de grãos, né? E nós entrevistamos aqui, no programa passado, o secretário de Planejamento, que esteve à frente do plano que foi realizado pelo governo do Estado, que é o Maranhão 2050, e lá no plano, os relatórios, que eu me dei o trabalho de ler, tem lá identificando como uma das nossas deficiências a logística, rodovias, ferrovias. E como é que vocês veem isso aí, esse cenário? Porque o que nós vimos lá dentro do plano, ele fala que tem um problema, mas não diz exatamente como que vai resolver. Diz que vai botar mais dinheiro, mas, por exemplo, boa parte do nosso escoamento de produção é através das BRs. Então não é responsabilidade do Estado. Até a Maranhão 006 eles transformaram numa BR agora porque não conseguiam, lá na região de Tasso Fragoso, dar a devida manutenção. E é complicado de fato, porque o Estado diretamente ele não faz nenhum recolhimento de imposto por causa da Lei Candir. Até tentou fazer uma taxa da soja aí que foi derrubada na Justiça. E como resolver esse imbróglio todo, né, Wagner? Porque assim, o Estado não se sente muito responsável, apesar de que enriquece, né? Porque todas as atividades no entorno elas vão gerando circulação de mercadoria, de recolhimento de ICMS, a venda de máquina, de semente, de fertilizante, um monte de coisa. Como é que você vê isso aí? Até onde o Estado tem ou não tem responsabilidade em relação a isso? Ou é tudo do governo federal mesmo que tem que fazer a manutenção dessas coisas? Olha, Arthur, pelo menos o Estado ele está consciente do que está acontecendo. E aí a gente tem, querendo ou não, um planejamento já traçado. Aí o que vai entrar logo aí de cara é uma interação maior com os produtores, com os players que estão se instalando aqui na região, a autoridade portuária, as ferrovias, que a gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento. Mas isso é uma distância razoável hoje, né? Exato. De alguma forma, os produtores não se sentem representados pelas entidades ditas de produtores. Não é isso que acontece? Isso, mas aí está criando o espaço, entendeu? A organização é fundamental. A gente está tendo a possibilidade de olhar o plano, o que está vendo. E isso abre o espaço para discussão, para ver o que realmente o produtor, quem está lá na ponta, ele sabe o que é prioridade. Então é muito importante o governo do estado abrir esse espaço, essa mesa para estar olhando para aplicar. Porque o governo do estado ele tem consciência do quanto que a arrecadação do agronegócio contribui para o desenvolvimento das suas políticas públicas. Então, é interessante separar parte dessa arrecadação para estar investindo, porque tem retorno. A Rita bem lembrou que você também, da criação de empregos, trazendo mais empresas investindo. Então, tudo isso, ampliando a área de produção, tudo isso movimenta a economia do Estado. Então, não pode passar despercebido e deixar para segundo plano. Então, o nosso agronegócio ele é fundamental para a arrecadação. Ele tem uma contribuição forte.
Então a gente precisa estar unindo esses lados, alertando. Por isso que a gente criou esse evento, para a gente estar unindo, olhando essas partes individualizadas e aí a gente botar a nossa expertise e mostrar e ajudar na análise, no planejamento, para que flua, tenha mais aceleração do nosso desenvolvimento nessa parte. Agora voltando aos números, né, que nós lembramos bem lá no evento, ano passado o Maranhão teve a maior taxa de crescimento do PIB no Nordeste e uma das 4 maiores do Brasil. E com mais do que o dobro da média nacional, mas o dobro do PIB, que o PIB nacional cresceu. E 16% foi o crescimento do agronegócio do Maranhão, uma taxa assim, realmente incrível, incrível. Talvez esse ano não se repita, né? Houve alguns problemas climáticos, talvez esse ano não se repita, a Conab ainda está coletando os dados, mas a gente está entrando numa situação, até pelos dados que você sempre analisa aí, dos boletins do Banco Central, em que nosso investimento, que é a formação bruta de capital fixo, ele tem caído, né? Está em um nível muito baixo no Brasil, em torno de 5%, que nos preocupa a nível de crescimento a longo prazo. Mas como é que está isso no agronegócio? Essa formação bruta é a do total, né? Você tem os dados separados, estratificados, e no agro continua o investimento forte? Continua, Arthur. A gente está tendo essa sede. Por quê? Porque a demanda é internacional. A maior parte da nossa produção ela é voltada para o mercado mundial. E o mercado mundial, ele está tendo essa necessidade. A gente vê problemas climáticos em outras regiões que acabam afetando essa produção. E a população consome, entendeu? Nós temos fome todo dia. A gente fornece também para os animais que são criados lá fora. Então, o nosso farelo de soja, a soja acaba se tornando também farelo lá fora e, vamos dizer, acaba alimentando os animais que são criados, os suínos, os bovinos, em outros países. Então, a gente tem essa demanda forte, vamos dizer. Eu apresentei aqueles dados lá, principalmente da China, do comércio internacional, que eles importam tudo os dados da soja. E aí, pela primeira vez, no ano de 2023, a gente teve uma aceleração da nossa exportação da soja fora do nosso período da safra. Então, a gente superou os Estados Unidos. Então, isso acabou trazendo mais dólar, mais dinheiro para nosso país. E arrecada o imposto, mas tem alguns dados, os Wagner, incentivos. por exemplo, aí talvez a Rita possa falar com mais propriedade sobre isso. Por exemplo, em 2022 houve um boom de compra de máquinas, né? E 2023 deu uma queda grande. Eu não sei se isso é cíclico dentro do agronegócio, assim, tem um período de que se compra muito, até porque você não precisa comprar máquina todo ano, né? E aí deu uma queda. Como é que está isso? Antes de falar da parte de equipamentos agrícolas, na questão de infraestrutura do Maranhão. O Maranhão tem sim muito que investir. Nem todos os municípios são cortados por BR. Exemplo, de uma área produtora. Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, que você passa na MA que corta ali. Já estão produzindo. Tem grãos, tem eucalipto, tem várias coisas. É MA. E uma MA, muitas, sem acostamento. Então, nós temos, sim, muitas MAs no Maranhão que precisam, como os municípios precisam investir nas suas estradas vicinais, porque tudo fazem parte, é um esqueleto. Isso até eu perguntei ao secretário de Planejamento, o Vinícius Ferro, assim, mas, secretário, tem a questão das estradas estaduais, mas boa parte da produção ela sai pelas vicinais, que é a responsabilidade do município. E o município, muitas vezes, não tem dinheiro mesmo para fazer. Então, tem que haver uma transferência para eles fazerem. Boa parte desses municípios ainda são pobres, né, Rita? Não tem recurso, mal consegue pagar suas contas. E quanto à questão dos equipamentos, assim, são equipamentos que eles não são descartáveis. Você não precisa, dependendo do seu planejamento de investimento, você não precisa comprar todo ano. Tem as empresas que têm equipamentos que alugam para os produtores, que para os produtores muitas vezes não é negócio, eles investiram no equipamento,
se já tem uma empresa que terceiriza esse serviço. E é um setor que para eles. cresceu E é um muito grande, teve um crescimento muito forte de uns 2 anos para cá. E é um investimento também que ele vai oscilando conforme também o valor que é atingido pelo grão. Se o grão está com valor mais alto, eles procuram fazer uma troca de equipamentos. Não teve o que está ali está atendendo, não tem para que tirar do capital de giro para investir em equipamentos e ter aquilo ali. Que é imobilização. Imobilização. Então, tudo é uma questão de o grande produtor, porque a gente vê uma fazenda grande, muitas pessoas olham a fazenda de uma forma romântica. O produtor mesmo olha ali, é uma empresa a céu aberto. A diferença é que uma empresa como a céu aberto, ela está mais vulnerável às intempéries, mas ele tem que pensar e analisar de forma clara, de forma sem emoção, e sim olhando onde é que vai ser melhor ele investir, onde ele tem que segurar. Então é isso, a gente tem que parar de ver, tem uma fazenda, ele faz o quê? Se ele é produtor de grãos ou está na pecuária, ele tem que analisar aquilo ali de forma fria, de forma como ele vai obter como um investimento como mesmo. Investimento. Agora tem uma questão, Rita, que a gente, quando fez a análise, né, desse mercado potencial de armazenagem de grãos, é que nem todo produtor ele vai ter condição de ter seu próprio armazém. Que o ideal é que você tivesse associações, né, ou cooperativas que fizessem isso, que foi como cresceu bastante a armazenagem somente no sul do país. E nos parece que não tem ainda muito essa cultura aqui no Maranhão, apesar de que boa parte do agro são de produtores que vieram de outros estados. É isso mesmo? Na realidade, eu não sei o que acontece no Maranhão, é que mesmo quando as pessoas que vêm do sul, sudeste, é como se chegasse aqui no Maranhão, o ambiente não prosperasse para a ideia cooperativista. Eu tenho essa sensação, até porque a gente já tentou trabalhar outras Foi políticas. a mesma sensação que a gente teve, e o Wagner teve lá em Balsas e viu essa dificuldade, né? A gente deve estar agora em julho na Expo Imp, conversando de novo com os produtores. Mas enfim, a gente teve 2 horas de evento falando sobre armazenagem e a sensação ao final do evento é que ainda tinha muita coisa para falar. A gente está falando aqui mais 40 minutos, a sensação é que ainda tem mais coisa para falar. Isso é bom, né? Mas a gente vai ter que parar o nosso programa aqui, que o nosso tempo já esgotou. Eu queria agradecer a presença da Rita Cunha, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Rita. Obrigada pelo convite. E o Wagner Matos aqui, parceiro nosso, que está sempre junto aí nas batalhas da vida. Wagner, obrigadão por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Arthur, é um prazer de estar ajudando aí o nosso setor produtivo, não só no agronegócio, e vamos aí aguardar os próximos. Bacana. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta é um oferecimento do Centro Eletro, o energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais. Todos os nossos programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.